A experiência que nós vamos ouvir hoje são de pessoas apaixonadas por fazer aquilo que faz. E antes de passar a palavra para o Antônio e para a Virgínia, eu vou contar que 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava lá em Roraima, recebendo, acolhendo os refugiados que chegavam da Venezuela. Em determinado dia, eu recebi uma família, pai e mãe, meia dúzia de filhos, e eles atravessaram a fronteira. Eles não faziam nenhuma ideia quem era Carlos Luiza, eu somente era um voluntário que estava lá acolhendo os venezuelanos. E ontem nós aprendemos na Escola da Vida, o Belino disse, você não pode perder a chance de fazer uma primeira boa impressão. E o Antônio Guevara, que era um empreendedor, já era um empresário, já tinha uma atividade comercial lá na Venezuela, ele quis criar uma primeira boa impressão para aquele voluntário, Carlos Martins, que estava lá recebendo os venezuelanos. E ele falou uma coisa assim, sabe de uma coisa? Na Venezuela tem 3 grandes negócios. E, claro, ele queria me impressionar com essa história. Eu disse, quais são os 3 grandes negócios? Ele disse, primeiro é o petróleo. Nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, pelo menos éramos. Eu disse, qual o segundo? Ele disse, segundo é o ouro. Nós temos uma das maiores reservas de ouro do mundo. Eu disse, que bacana. Eu disse, qual que é o terceiro grande negócio? Ele disse, o terceiro grande negócio é o mel. Gente, quando eu lembro da história até agora, eu dou muita risada, só de pensar do otimismo e da confiança do Antônio em relação à produção do mel. Eu disse, mas por que você diz que o mel é o terceiro grande negócio? Ele disse, porque eu sou apicultor. E eu criava abelhas na minha terra. E eu fiz grandes negócios criando abelhas, produzindo mel, tendo as minhas colmeias. Bom, gente, eu não vou contar a história dele, eu vou deixar o próprio Antônio e a Virgínia relatar a sua experiência. Gente, com vocês, Antônio e Virgínia Guevara. Muito prazer estar aqui hoje com você. Igualmente. Como falou o Carlos, para mim era muito importante, é ainda muito importante a relação que tem as abelhas para a humanidade, não? A importância da polinização e todo o que ocasiona nela digamos assim, no mundo, a importância das abelhas. Então, lá em meu país, nós produzimos também com as abelhas, trabalhamos aí com as abelhas. E quando nós chegamos em Roraima, teníamos também a visão de seguir esse trabalho das abelhas, seguir na frente com esse grande empreendimento de nós como uma família. E allí encontramos a nosso amigo Carlos Luiza e pudimos aprender o valor de a humildade com ele e ele nos dio para nosotros, nos dio un obsequio que fue de gran importancia. Despierta un millonario que hay en ti. Sabe que realmente quando a gente saiu de nosso país, meu esposo falou assim, a gente vai fazer lá a mesma coisa que fazemos aqui. E eu fiquei nervosa porque um país que a gente não conhece ninguém, não conhece o país, não conhece o idioma. E eu ficava nervosa pensando como era que a gente ia iniciar esse negócio aqui. E a primeira coisa, para nós, muito importante, foi a leitura desse livro aqui. Esse livro abriu nossa mente e fortaleceu nossa fé de que realmente a gente ia conseguir. E a primeira coisa que a gente fez, o que indica o livro, é o brainstorming. Essa chuva de ideias de tudo que a gente deseja. E a primeira coisa que a gente colocou ali foi que a gente iria ter apiários aqui no Brasil. Eu não sabia como, meu esposo não sabia como, mas a gente tinha esse desejo. E aprendimos no livro que quando você deseja sinceramente, intensamente, e concentra todos os seus desejos nisso, então o universo se move para que você consiga isso aí.
E a segunda coisa que a gente aprendeu foi que as oportunidades se apresentam em forma de trabalho. Então, nós decidimos, um dia, meu esposo acorda às 2 da madrugada e fala assim, acorda, amor, acorda. E eu, o que está acontecendo? E ele falou, a gente vai iniciar vendendo tisana. A tisana é uma salada de fruta do jeito venezuelano. E eu falei assim para ele, tá, a gente vai iniciar vendendo salada de fruta, tisana. Mas como é que a tisana vai nos iniciar com as abelhas? E ele falou, na verdade, eu não sei, mas eu sinto que é isso que a gente tem que fazer. E eu falei, bom, se é isso que você sente, eu simplesmente era você. E a gente iniciou a fazer a tisana, a vender a tisana. Mas um belo dia, a gente estava vendendo a tisana na rua, a gente vendia a tisana caminhando pela rua e chegamos a um negócio que é um atacadão de madeira. E meu esposo fala assim, eu vou perguntar aqui se eles fazem e vendem caixas de abelha. E eu ainda falei, mas a gente não tem para comprar caixas de abelha ainda. A gente não tem, mas eu vou perguntar. Beleza. Ele foi e perguntou se eles aí vendiam caixas de abelha. E o dono do negócio, o senhor Marcos, nosso primeiro cliente, uma pessoa maravilhosa, ele falou assim, não, a gente não faz caixa de abelha, mas vocês mexem com abelha? E meu esposo, que gosta de falar muito, ele falou que sim, que a gente mexia com abelhas, que a gente tinha se formado como apicultores lá na Venezuela e contou um pouco de nossa história. E ele falou assim, gente, vocês não vão acreditar, mas aqui no negócio temos um enxame de abelha que não nos deixa trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para você tudo o que você precisa, eu vou dar o macacão, as luvas, tudo o que você precisa, vou fazer as caixas que você precisa, e em troca, vocês vão tirar a colmeia daqui do nosso local. Beleza, imagina, eu não podia acreditar. E assim iniciou nosso negócio. Depois que a gente conseguiu isso com o senhor Marcos, tudo, as ferramentas necessárias para iniciar o negócio, gente, depois tudo o universo se abriu para a gente. Em todas as ruas de Campos dos Goitacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente olhava abelhas e foi um universo que se abriu para a gente. Então, realmente, nós ficamos emocionados quando falamos com Carlos, porque realmente ele é uma parte muito, muito, muito importante de nossa história. Não só pelo fato dele ter nos ajudado a chegar aqui no Brasil por meio do programa que ele liderava, sino também por tudo o que ele representa em nossa vida como um mentor pessoal. E realmente somos muito gratos por isso. Meus amigos e minhas amigas, como não se emocionar com uma história tão rica de detalhes como essa que nós acabamos de ouvir? E isso é apenas o começo, porque, de fato, o que veio acontecer depois daquele encontro é sensacional. Mas algumas coisas nos chamam já a atenção antes de ouvirmos a Brenda e o Alexandre. A Virgínia relata que ela criou aquele painel dos sonhos. E nos painel dos sonhos que ela criou, é que eles seriam apicultores no Brasil, independentemente de nunca ter estado aqui antes, independente de conhecer ou não o mercado, ou as pessoas, ou as condições e as oportunidades. E quando eles atravessaram a fronteira, eles só me disseram uma coisa: Carlos, eu quero que você me envie para um lugar que tenha muitas abelhas. Gente do céu, nós temos 5.500 municípios no Brasil. Como que eu vou saber que lugar tem e não tem abelha? Na relação de cidades onde havia acolhedores, apareceu lá Campos dos Goitacazes. E eu cheguei e falei para a família: vocês estão indo para a cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro. E a primeira pergunta do Antônio foi lá: mas tem abelhas lá? Gente, eu, sinceramente, eu não sei, Antônio, você vai descobrir. Então,
Agora, como que eles descobriram as abelhas? Eles descobriram através de vendendo aquele prato típico da Venezuela. Nós aprendemos recentemente com Marquinhos Rossi, devemos usar os recursos que estão ao nosso alcance. Eles não tinham, naquele momento, o equipamento, as caixas, as luvas, todo o macacão, proteção, mas eles sabiam e podiam fazer a tal saladinha, o tal prato, e assim eles usaram os recursos que estavam ao seu alcance. E o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, eles estavam se preparando, estavam, digamos assim, usando os recursos, os meios que tinham, e, de repente, a oportunidade surgiu na frente deles. Então, parabéns, de fato. É uma história riquíssima que eles vão compartilhar ainda mais conosco. Mas antes, porém, eu gostaria de ouvir a experiência de um outro apicultor, Alexandre Oliveira e sua esposa Brenda, lá do Rio Grande do Sul. Com vocês. De fato, é muito similar aí alguns fatores, né? Como traz o José e a Virgínia. Nós também viemos de uma base muito humilde e tivemos que correr dentro dos imprevistos, né? E dentro desse contexto todo, sempre fui uma pessoa que busquei empreender, né? Que busquei crescer na vida. E as dificuldades sempre sobrepujaram, né? A gente via que não conseguia, existiam muitas dificuldades. Tive uma experiência aí para relatar um pouco dos princípios que a gente norteia, né? Eu consegui buscar uma oportunidade de servir, né, como missionário da igreja, e aí então eu fui parar no país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos. Dentro disso, o que aconteceu? Eu convivi com pessoas empreendedoras que era totalmente diferente da minha realidade, né? E quando eu voltei, dentro desse choque de cultura, voltei para o Brasil, eu me deparei com aquela situação que eu tinha que correr uma milha a mais. E aí, então, comecei a enfrentar algumas dificuldades. Mas, primeiramente, eu tinha o desejo, né? E a Virgínia falou muito bem isso aí. Nós tínhamos o desejo de empreender e correr atrás essas maravilhas que a natureza nos fornece. E aí, então, surgiu, né, trabalhando, a Brenda vai contar um pouco mais, mas surgiu trabalhando a ideia de cultivarmos abelhas sem ferrão, que difere aí da produção da Virgínia, né? Eu acho que nós mulheres conseguimos explicar de uma forma mais detalhada os acontecimentos, né, Virgínia? O Alexandre sempre foi muito intenso em relação a tudo que ele começava a fazer, né? Eu sempre ficava muito surpresa em relação a isso e também sempre apoiei muito ele em tudo que ele decidisse fazer. E acredito que isso é uma das coisas muito importantes, tanto na história da Virgínia, quanto na nossa história. E acredito que para todas as pessoas que estão assistindo, os casais, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de ver o casal como um empreendedor para a família crescer junto, né? Então, lá no princípio, ele começou com a função de galinhas, porque na igreja tem um programa de autossuficiência, e eles tinham esse programa de criação de galinhas para que as famílias pudessem ter do alimento, para que elas pudessem vender. E aí um dia ele pegou 5 galinhas, daqui um pouco, quando menos esperava, estava com 10, 20, 30. Eu sei que quando nós mudamos para cá, para a região, nós precisamos nos desfazer das nossas galinhas, e já tinham mais de 70. Quando chegamos aqui, ele então estava cumprindo com o trabalho, né, de tempo integral. E um dia, de repente, ele chegou em casa com uma caixa, né? Porque, diferente das abelhas deles, né, da Virgínia e de José, as abelhas sem ferrão, ou abelhas nativas, ou abelhas indígenas, elas são animais, os insetos, como chamam as abelhas, que não possuem o ferrão, ou seja, a defesa delas é de uma maneira diferente, porque elas se adaptaram à natureza, e como elas se escondem em lugares muito minúsculos, assim, muito difíceis do ser humano ou de animais grandes atacarem elas, elas não precisaram mais do ferrão, que é o que acontece com as abelhas, né, com as apis. E chegou aquela caixinha, aquela coisinha assim, o que é isso? Ele, isso aqui, abelha? Como assim abelha? Acho que 99% da população brasileira já viu uma abelha sem ferrão, mas acha que é mosquito. Os missionários mesmo aqui da nossa região um dia viram aqui em casa e o que é isso?
Abelhas? Mas eu enchi de inseticida lá no meu apartamento porque tinha uma na calha. Eu digo, não faça isso, né? Então, de repente, ele chegou com uma caixa. Gente, ele chegou com uma caixa, tá? Eu acho que em menos de uma semana ele já estava com 5 caixas, com 6 caixas, com 5 espécies, com 6 espécies. Hoje, se nós formos calcular, nós temos em Bagé, já são mais de 40 caixas. E tudo isso começou, como a Virgínia falou, numa oportunidade. Ele foi visitar um cliente a trabalho pela empresa dele, e esse cliente era um meliponicultor. Então, ele conheceu a ideia, e ele tem uma mente muito visionária, né? Assim como o José. E, bom, eu quero isso. E é uma pessoa que se joga muito, e a gente entrou para a meliponicultura. E aí, um dia ele chegou para mim e disse assim, Brenda, vamos usar o mel e o própolis para a parte estética? Que eu trabalho com estética há mais de 8 anos. Eu disse, não, eu estou me dedicando à parte clínica, isso já exige muito de mim. E a ideia acabou ficando um pouquinho sendo amadurecida. Eu vou passar o tempo para que depois a gente possa contar como que foi desenrolar dessa história, né? Tanto nós, junto com a Virgínia. Que maravilha! Parabéns, Brenda! Parabéns, Alexandre! Que histórias riquíssimas! Uma acontecendo lá no norte do estado do Rio de Janeiro, outro acontecendo lá no extremo sul do país. Bom, quero saber agora, ouvindo dos dois casais, como que vocês transformaram o dom natural de cada um de vocês em prosperidade, em recursos, em dinheiro. Então vamos ouvir primeiramente. Agora me conta uma coisa, o seu nome é José Antônio ou Antônio José? José Antônio. José Antônio. Então tá bom. E você prefere ser chamado de José ou de Antônio? Ou de José Antônio? Antônio, direito. Antônio. Eu acho que eu gravei o seu nome, Antônio, porque o meu pai se chama Antônio, então já teve uma afinidade entre os nomes. Então vamos ouvir primeiro Antônio e a Virgínia e depois Alexandre e Brenda, como que vocês transformaram esse dom em prosperidade? Sim, a gente sempre ha gostado de vender. Eu sempre trabalhei em algumas oficinas de vendas e amo as vendas, não? Eu gosto muito de vender. Então, como nós supimos ou procuramos saber o negócio das abelhas? Voy a empezar así, es simple. Cuando el negocio en Venezuela empezó a ficar un poco inestable o apolítico del país, no estamos procurando el leite para nuestra crianza menor de ¿cuántos años tenía? 6 meses. No conseguíamos leite para él. Entonces nos llegamos a un ente rural allí y conocimos a un apicultor experimentado de esa zona ahí y él vendió a leite para nós. E aí, olhando o sector onde ele estava morando, eu vi que ele tem um galpão aí muito grande e tinha uma caixa cheia de mel. E eu falava para a Virgínia, vê como que tem mel gente. Isso. Então, eu não sabia, de verdade, nós não tínhamos nenhum conhecimento acerca de apicultura, de trabalho das abelhas. Então, graças a essa pessoa, a gente empreendeu em Venezuela a apicultura. Nos formamos na universidade, porque resulta que esse sítio aí era um núcleo da universidade. Então, nós aprendimos aí a apicultura com ele, e aí seguimos nosso empreendimento, seguimos avançando cada dia. Então, nos dimos conta que o negócio era muito, pero muito lucrativo. Então, eu falei por Virgínia, Virgínia, vamos empreender aqui, vamos a procurar comprar mel para ver como que vai o desenvolvimento da mel com nossos clientes. E eu me parei na carretera nacional allí, na estrada, com alguns potinhos de mel para vender. Então, eu parei na estrada e com fé e determinação de que a gente vai conseguir vender mel. Y después pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas, pasó una gandola, un camión, pasó na frente ahí de donde tenía los potinhos de mel con la brisa, o viento, jogou todo no chão, gente.
Eu fiquei muito triste, não? Mas alguns potinhos não quebraram. Eu peguei os potinhos, armei a mesa, coloquei na mesa e segui com determinação e com fé que ia vender todo ao final do dia. Então, gente, o que aconteceu? Um milagre. Consegui vender o resto dos potinhos. Então, quando vou em casa e falo com a Virginia, uma coisa boa, vendi uns potinhos. O resto dos potes quebraram. Então, a Virginia se puso um pouco triste, então Imagina, a não deu, inversão, né? não deu certo, cara, que sei eu. Então, eu falei para ela, sabe que eu descobri? Que vender mel é um bom negócio. Vamos seguir na frente. E aí ela me seguiu apoiando no empreendimento. Mais para frente, pegamos 5 caixas de abelhas, pegamos e começamos já com nossa produção das abelhas. Só para falar rapidinho, em quanto ao dom que se convierte em riqueza, eu particularmente acho que no caso da gente, o dom é vender. E quando a gente chegou aqui, uma dificuldade muito grande que temos os estrangeiros é a dificuldade de arrumar um emprego por causa do idioma. É difícil que alguém dê emprego para um estrangeiro que não domine o idioma, né? Então, para nós, o ter esse dom de vender e de se relacionar com as pessoas, foi o que abriu a porta para a gente se tornar autossuficiente aqui no Brasil. Então, isso. Excelente. Gente, olha só que lindo. Nós temos aqui a história de uma pessoa apaixonada por fazer mel, produzir o mel, mas não somente isso. É apaixonada por vendas, vendas, vendas. E muitas vezes na minha trajetória, as pessoas que me entrevistavam perguntavam: Carlos, você acha que você é mais vendedor ou você é mais professor? E a minha resposta sempre era o seguinte: eu acho que eu tive essa felicidade de ter o dom para ensinar e ter o dom para vender. E aqui nós estamos ouvindo uma história muito semelhante de alguém que tem a facilidade, a habilidade, o dom natural de produzir, fabricar o mel, mas também é apaixonado por vendas. Então, aí está uma anotação para você que está sintonizado na Escola da Vida. Qual que é o seu dom? E você tem essa habilidade de vender, vender, vender? Se sim, parabéns. Se não tem, é algo para ser desenvolvido. Bom, vamos ouvir agora a experiência do Alexandre e da Brenda comercializando o seu mel. Carlos, foi bem esse também passe, né? Meu dom hoje, meu talento está em cima da venda, né? De buscar oportunidades de mercado e analisar dentro desse mercado quais são as oportunidades que eu posso inserir algum lucro, né? E dentro da profissão que eu tenho como médico veterinário, trazendo as abelhas e começando a estudar, e aí entrou a pandemia e a Brenda já não pôde mais trabalhar na estética, eu comecei a visualizar como eu podia comercializar produtos derivados das abelhas sem ferrão para trazer para a sociedade. E aí as oportunidades, os nichos de mercado foram surgindo, né? E um deles foi a parte da saboaria. E aí, devido ao meu tempo, né, muito corrido como gestor de uma empresa, eu falei: Brenda, vamos entrar nesse negócio. Eu acho que isso aqui vai dar um sucesso muito grande. E aí, a Brenda, num primeiro momento, né, estava na função da estética, largou a estética depois, veio abraçar a questão da saboaria, e aí, então, nós viemos aí construindo toda esse contexto, né, que está dentro de produtos naturais, orgânicos, né, dentro de um nicho hoje de mercado que existe uma demanda surpreendente. Então, é entender esse nicho aí de mercado, entender as oportunidades que a sociedade te traz, né, e aí eu entro nessa parte de gestão e a Brenda entra na parte de produção. Eu vi um comentário ali que a pessoa colocou: eu tenho muitos dons, mas eu não sei vender. Eu vou te dizer uma coisa, exatamente o que eu pensava. Eu dizia para o Alexandre: eu trabalho com estética há mais de 8 anos. Não consegui ter, assim, um avanço, porque eu dizia assim: eu não sei vender, eu sei fazer, eu não sei vender. Gente, nós nascemos vendendo. Quando eu entendi isso, a minha visão de decidir empreender, porque eu casei com um homem que ele
o meu esposo, modéstia à parte, ele é um excelente vendedor. Desde que eu conheci ele, eu digo que ele já se vendeu para mim me apaixonar por ele, né? Acho que todo casal acontece isso. E tudo que ele pega, ele sabe vender. Eu digo, mas eu não sei. Isso é um bloqueio, e a Escola da Vida tem falado muito isso, sobre bloqueios, traumas que nós trazemos, né, da nossa história, que diz que a gente não sabe vender. Mudem isso na mentalidade de vocês. Primeira coisa, eu sei vender. Eu vou vender nem que seja o meu ponto de vista, nem que seja qualquer coisa. Faça um teste de vendas que você vai conseguir. Quando eu mudei eu virei essa chave, eu digo, não, eu consigo vender. Se eu não vender, eu não vou prosperar. E se eu quero crescer, se eu quero, né, ter uma vida bem-sucedida, eu vou precisar aprender isso. Então, foi quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento. Por isso que eu me conectei com a Escola da Vida, porque eu já vinha nesse trajeto de buscar esse autoconhecimento para entender, peraí, o empreendedor, ele é a sua empresa, né? Entre aspas, porque todo o meu conhecimento, toda a dedicação precisa vir de mim como empreendedor. O meu negócio só vai ter sucesso se eu fizer o impossível para que ele aconteça. E foi isso que mudou em mim. Então eu cheguei para o Alexandre e disse assim: bom, agora eu tenho que ficar em casa, o que é importante, né, é proteger nossas filhas, proteger nosso lar. Tu tem o teu trabalho, né, não tem escolha, vai ter que continuar, então eu vou ficar em casa. E aí, no início, eu acredito que muitas pessoas devem estar passando por isso, vem aquela frustração, né? Nossa, eu tô em casa, o estresse das crianças, a rotina do dia a dia, eu preciso fazer algo para, né, para sair disso, porque eu vi muito hoje que as crises, elas são uma forma de semente, né? Ela é o teste. Então, se tu plantar na crise, se tu plantar no momento de dificuldade, no momento bom, tu vai colher o fruto, né? Porque é agora que tu tem que plantar. E eu digo, bom, eu vou me dedicar a isso. E eu sou uma pessoa que, quando eu boto, é um defeito, é uma qualidade. Se eu decido uma coisa, eu vou lá e me dedico muito em aprender sobre isso. E fui aprender sobre a função de saboaria. Só que existe um fator muito importante que eu acredito para esse empreendedorismo, é você entender que existem muitos dons, né? Eu digo assim, eu sou uma excelente micropigmentadora, eu sou uma excelente esteticista, mas eu não posso querer fazer tudo. Eu preciso escolher o que eu quero. Então, eu vi no mercado do empreendedorismo, da saboaria, com o uso do mel e próprios das abelhas sem ferrão, uma forma de gerar valor na vida das pessoas. Então, diferente da Virgínia e do Antônio, que eles trabalham mais com essa comercialização do mel, né, com a comercialização do própolis e também de colmeias, nós trabalhamos mais com os produtos derivados, né? Porque as abelhas nativas, elas produzem uma quantidade de mel bem menor que as apis, né? Em comparação, a apis acho que é 30, né? 40 quilos, enquanto as sem ferrão, o máximo é acho que 4 quilos, 5 quilos, dependendo da espécie, né? Então, a gente trabalha mais com essa função de trazer na saboaria. Como o mercado brasileiro e o mercado no mundo tem crescido muito, tanto na área cosmética, né? E eu me basei muito no que o Belino falou quando ele apresentou para o Trump sobre o mercado de consumo de moda, de grifes no Brasil. As pessoas estão buscando uma vida mais natural. E eu digo muito que não adianta eu ser natural numa alimentação somente ou numa atividade física. A minha pele, ela também precisa de algo natural. E a indústria hoje, ela tomou conta do mercado. Então, tudo que nós utilizamos, shampoo, creme, tudo é industrializado. E quando eu vi os benefícios desse uso natural na minha pele, na pele da minha família, eu disse, eu quero levar isso para as outras pessoas. Então, acredito que é isso que faz com que realmente haja amor. Se você tem dúvidas, né? Se você que está aqui nos ouvindo tem dúvida de como começar, eu vi as pessoas perguntando, tá, isso que eu quero saber. Como que eu vou começar? Primeiro, escolha aquilo que te faz arder o coração. Eu gosto de falar isso, eu amo falar sobre isso. Comece a empreender. Eu estou no meu lar, nós estamos juntos empreendendo, ele continua no trabalho dele, que é algo que ele faz muito bem, mas usando seus dons e talentos para que a gente possa crescer junto. Que beleza, histórias emocionantes. Gente, antes de abrirmos aqui para perguntas e respostas, eu gostaria de ouvir os comentários, a sensação, a impressão do meu querido amigo, professor Ricardo Belino. Professor Carlos, bom, primeiramente, queria cumprimentar vocês quatro, né, por essa maravilhosa trajetória, né, de vida, de superação. E queria dizer para vocês o seguinte, vou deixar aqui já uma provocação, né? Ontem, Carlos e eu, nós lançamos oficialmente um primeiro fundo
de investimentos do mundo, onde o investimento dos grandes empreendedores se fará por meio de mentorias. Então, nós vamos aplicar nosso conhecimento, nossa experiência para ajudar a acelerar negócios, né? Acelerando pessoas. E parte desse nosso radar é identificar oportunidades de negócio, mas, mais importante, pessoas com a capacidade de transformar a sua realidade, né? A gente entende que não são os planos de negócio que fazem a diferença, são as pessoas que estão por trás, ou melhor, à frente desses planos de negócio, que vão fazer, de fato, a diferença. Então, eu queria primeiro dizer para vocês o seguinte, me veio aqui eu sempre escrevo muito enquanto estou aqui na aula, porque eu sou um aluno atento e curioso de tudo que acontece aqui na nossa sala de aula e faço questão de ser um eterno aprendiz da escola da vida. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sempre pensei em como criar valor para as coisas que eu faço, né? Eu não sei vender produto sem marca, eu não sei vender produto sem valor agregado. E vocês têm um produto maravilhoso, né? Porque o mel, ele tem dois elementos aqui lúdicos que, para mim, são muito importantes na construção de uma marca. Primeiro é que o mel, ele adoça. Ele não só adoça a salada de fruta ou adoça o que você quiser, mas ele pode adoçar a vida das pessoas pelas palavras, né? Porque vocês usam das suas palavras e do seu entusiasmo, né? E das inspirações que vocês absorveram, seja do livro do Carlos, ou de uma aula da Escola da Vida, ou de outra referência, né? A palavra adoça a vida das pessoas. E a vida está muito amarga hoje e precisa ser adoçada. E uma marca de um produto, de um mel, que possa trazer esse momento de doçura, pode ser um grande diferencial. E a outra é você realmente polinizar isso, né? Cada pessoa, ao comprar o seu produto, ela se torna uma abelha na sua colmeia, na sua comunidade, na sua sociedade, para ela poder trazer essa doçura e esse momento, né, de alívio, né, de inspiração para as pessoas. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Aqui nós estamos falando de vida, liberdade e transformar você na sua melhor marca. Então, não sei se vocês sabem que, em inglês, abelha se escreve bee, né? B-E-E, que é sonoramente tem o mesmo som de be, que é ser, né? O verbo to be, ser. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou deixar aqui uma marca como contribuição e uma semente nessa conversa, que é o seguinte, be you. Seja você a abelha da sua vida para ampliar as oportunidades das pessoas e adoçar com as suas palavras a vida das pessoas. E gostaríamos, tenho certeza que o Carlos também vai concordar, de ouvir depois, com calma, uma proposta de um projeto que possa trazer não só vocês dois como produtores, mas outros produtores em torno de uma marca, e esta marca, BU, poderá ser, eventualmente, objeto de um investimento em desenvolvimento desse projeto na forma de mentoria e ser um dos primeiros projetos a serem apoiados e investidos pelo fundo de investimentos que Carlos e eu inauguramos ontem. Parabéns, Belino. Você é o maior marqueteiro que eu conheço na face da Terra. E eu sou o melhor professor que eu conheço na face da Terra. Então, nós já vamos fazer aqui um ajuste na tua marca. Em vez de be you, vai ser be yourself. Gostou dessa, Belino? Gente, antes de passarmos para perguntas e respostas, o que eu estou aqui ansioso para ouvir, o nosso amigo Antônio falou que ele é um grande vendedor e que ele vende, já vendia e está vendendo no Brasil hoje. Então, Antônio, conta para nós quem são os teus clientes, onde que você vende e como que você pode expandir ainda mais o teu negócio. Bueno, gente, nós temos algumas lojas de aqui de Campos do Goytacazes.
de Mundo Verde. A gente está fornecendo para eles. Y tenemos una loja en Campinas, creo que en Don Pedro, ¿no? Don Pedro, ¿no? Que también nos conocemos a él. Mas para nos seguir en nuestro emprendimiento, para nos poder fornecer a otras personas, a crecer, nós estamos precisando muito de CIF, Sello de Impressão Federal. Então, já com esse passo acrescentado, nós podemos entrar já no comércio nacional e internacional para colocar todos os nossos produtos derivados de colmena e também todo o que é relacionado à apicultura. E nossos clientes, nossos amigos também locales, ¿no? Sí, tenemos muchos clientes que compran de a pouco, mas são clientes muito fiéis. E, assim, a gente também está expandindo a produção, porque inicialmente a gente só produzia mel. Agora a gente também produz própolis comum, própolis verde. E agora no estado de Bahia a gente está iniciando a produção de própolis vermelha. Então, realmente, também com toda essa comoção que está acontecendo no mundo, com a pandemia, tudo isso, as vendas dos produtos da colmeia, sobretudo do mel e própolis, têm aumentado muito, né? Então, a gente precisa crescer para poder aumentar esse mercado de venda. Sim. Movimentar as colmeias. Bom, a pergunta que eu faço para você, Antônio, você falou que você já fornece para o Mundo Verde na sua cidade, fornece para o Mundo Verde em Campinas. Então, de certa forma, nós já somos parceiros de negócio. A pergunta é, como fazer para você ter esse CIF que vai te dar condição de expandir ainda mais o seu negócio? Bueno, eles aqui no Brasil têm algumas exigências físicas. Uma estrutura física. Uma estrutura física que é avalada pela legislação do Brasil, com todo relacionado à estrutura física, uma sala, precisamos de uma sala de extração, com a centrífuga adequada e todas as condições para extrair o mel, para nós poder colocar isso em todas as lojas de Brasil, né? E do mundo. E do mundo. Isso que nós estamos procurando, penso que é o freio agora de nós. É um muro muito grande, mas eu acho que não é impossível de saltar aí, de pular no outro lado aí. E eu sei que com determinação e fé e perseverança nós vamos a conseguir esse CIF. É um grande reto para nós. Maravilha. Então, dentro daquela visão estratégica que o meu querido parceiro, professor, marqueteiro, cofundador da Escola da Vida, Ricardo Bellino, deixou para nós, eu acho que nós temos como lhe auxiliar nesse processo de obtenção desse CIF. Porque, pelo que eu entendi, você tem uma mina de ouro na mão, mas está com a mina escondida. Ninguém sabe que você existe e nós precisamos levar esse mel para o Brasil todo. Então, vamos, no segundo momento, tratar especificamente como que podemos lhe apoiar nessa iniciativa. Alexandre e Brenda, quem são seus clientes, como que vocês vendem e como pode aumentar a produção e a venda? Carlos, num primeiro momento hoje, o que nós fizemos, né? Dentro daquele network de trabalho que eu tenho na empresa, eu comecei a dar para os clientes, fazer um mimo, fazer um agrado. E aí nós tínhamos os sabonetes, né? Daí eu ia lá, experimenta esse aqui, me dá um feedback, experimenta esse aqui. Então começamos a distribuir dentro desse contexto que eu estava inserido, né? Num segundo passo, o que a gente fez? Começou a rastrear e mapear todos os clientes que a gente tinha potencial, que seriam aqueles contatos que iriam difundir. Então, nós pegamos alguns amigos, né, os mais próximos, e aí entregamos, olha, explicamos todos os processos, o que a abelha tinha, o que produzia, o que era o mel, por que era diferente, testa na pele, fazia o teste. Então, foi bem a questão de vendas mesmo, né? E aí nós começamos a captar
pessoas para ser vendedores, né? Hoje nós estamos montando, estruturando todo um canal comercial e precisamos entrar aí nas vendas online também, mas no primeiro instante foi isso, a gente captou, difundiu no Brasil todo através do network que eu tinha pela empresa. No segundo momento, nós mapeamos os clientes potenciais, quem que está no ramo que poderia fazer a divulgação e vendas, pegamos pessoas referências, né, pessoas nomes, esse aqui é um fomentador de opinião, então vamos pegar esse aqui, vamos pegar aquele lá, e aí nós fomos distribuindo para eles. E eles foram, então, fazendo essa divulgação, comentando, fazendo a venda. Então, nós estudamos algumas estratégias de venda, que hoje é um projeto, já saiu do embrionário, né? Saiu do começo, mas que já vem captando várias pessoas pela questão natural, pela preservação das abelhas, por ser um produto diferencial no mercado. Então, a nossa ideia era não ser mais um. E a gente aprendeu ontem na aula, né? Não seja um empreendedor mais um, né? Seja diferente. E aí, dentro desses meios diferentes, nós entramos com alternativa para medicina humana aí, em cima de um trato da beleza, né? Que minha esposa já falou muito bem. Na verdade, a nossa maneira hoje é um cosmético artesanal, né? Existe também a função da Anvisa, existe fiscalização, então, eu sou mais visionária, né? Foi como eu disse para o Alexandre, desde o início lá, eu já via, né, talvez franquias, eu já via algo grandioso, e ele dizia, não, mas se tu crescer muito, tu vai ter que se tornar indústria. Eu digo, sim, mas eu posso me tornar uma indústria, assim como o Cacau Show, que é um exemplo de indústria, de um chocolate mais artesanal, fazer com que as pessoas tenham essa consciência de ter esse natural, mesmo produzindo em grande escala, né? Então, eu sempre fui muito visionária desde o princípio. O Alexandre chegava assim, calma, primeiro faz uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas hoje também é essa questão de estruturação, de ateliê, conforme vai crescendo as vendas, conforme esse mercado vai expandindo, tem que regularizar, tem que virar uma empresa realmente, tem que virar uma pequena indústria. Então, quando tu faz a nível próximo, artesanalmente não tem problema nenhum. Os nossos sabonetes são glicerinados, o mel, a procedência dele é nosso, né? A gente faz ele como usa nos nossos produtos, então eu sei a procedência, eu sei que é um mel puro, eu sei que não teve alteração, e essas são coisas que quando tu faz um produto, principalmente cosmético artesanal, tu precisa saber da onde a origem, né? Que é o que a Anvisa mais bate em cima. E também, no nosso caso, nós tem 3 métodos de fazer saboaria hoje, que é cold process, hot process e glicerinados. E no nosso caso, nós optamos por fazer glicerinados, porque nós não precisamos do processo todo químico ali para fazer a glicerina. Nós já baixa escala seria mais fácil para nós, mais fácil, né? Para nós e mais seguro, né? Para a gente conseguir ter um produto de qualidade e que as pessoas realmente notem a diferença, né, de valor na vida delas e não de preço, porque acredito que como empreendedor, uma das maiores dificuldades que a gente tem até na venda do mel, né, deve ser o Antônio e a Virgínia, é muitas vezes a questão do preço, e eu acredito que a gente precisa realmente amar, conhecer o valor do nosso produto, porque daí a gente vai encontrar as pessoas que realmente vão comprar porque sabem que ela agrega valor na vida delas e não em questão do preço. Como o Belino falou, né? Tem que ter valor agregado. Isso aí. Bom, se eu entendi bem, vocês nem vendem mel, vocês vendem produtos derivados do mel, é isso? É que o mel existe, não existe uma lei hoje, a meliponicultora, ela não está bem regulamentada. Existem alguns processos legais, mas é muito embrionária a meliponicultura no Brasil. Então, existem alguns trâmites que tu precisa fazer, mas o mel, eu acredito que esse ano, e a associação a qual faço parte aqui, a Mevat, ela vem buscando legalizar para que todos os meliponicultores possam, então, vender o mel a consumo humano, e aí entrar com processo com a vigilância, enfim, fazer um CIF, né? Ele é vendido, né? Ele é comercializado hoje, inclusive, acho que foi o MasterChef que mostrou eles utilizarem na culinária. Para entender um pouquinho só, o mel, as abelhas sem ferrão, existem mais de 20 mil espécies no mundo. Só no Brasil existem mais de 300 espécies distintas e mais de 250 catalogadas.
E o que acontece é o seguinte, no Rio de Janeiro pode ter uma espécie de abelha nativa que no Rio Grande do Sul não tem. Então, eu não posso criar a abelha do Rio de Janeiro e eles não podem criar a abelha do Sul. Por quê? Porque elas se adaptam ao clima, elas são da natureza. E essa preservação é em cima disso. O que para mim, Brenda, me chamou mais atenção quando o Alexandre me veio com a ideia. Com essa questão realmente que foi que o Antônio também falou, a polinização, elas são essenciais para polinizar flores, frutas que a abelha normal, ela não vai. E quando eu conversei com o Carlos, eu comentei para ele que uma das coisas que me tocou muito foi que no livro de Mórmon, que é um livro, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando o povo chegou nas Américas, que ele saiu de Jerusalém lá, eles encontraram uma abundância de mel. E eu me questionava, eu sou uma pessoa que eu questiono muito, eu penso muito nas coisas. Como que eles pegaram mel de abelhas com ferrão? Desde então, a gente acaba passando. Quando eu conheci as abelhas, eu percebi que elas são milenares. Os povos indígenas já utilizavam ela para adoçar, para curar, para tratar. Eu disse, claro, eram as abelhas nativas. Foi o que mais me tocou a continuar com o empreendimento, foi entender que essas abelhas têm um poder nutricional além das abelhas sem ferrão. Isso tudo virou uma paixão, né? Uhum. Isso que a gente leva, paixão junto com o negócio. E a regulamentação não saiu ainda, porque foi como a Alexandre falou, porque as propriedades terapêuticas das abelhas sem ferrão excedem as propriedades do mel da apis. Então, eles precisam regulamentar, precisam colocar... Estudos, né? Estudos estão sendo feitos, faculdades, enfim, tem muitos estudos aí. A Embrapa mesmo está fazendo bastante pesquisa a respeito disso. Bom, o que eu gostaria de fazer o comentário aqui é o seguinte, independentemente de qual seja o seu dom, talento, habilidade, você nasceu para prosperar. E dentro dessa perspectiva, você precisa questionar a si mesmo. Como que eu posso transformar o meu dom numa fonte de renda? Seja o dom qual for. E a segunda questão é, o dom que eu possuo, o dom que eu tenho, ele atende uma necessidade na população, do mercado, do ser humano? Se ele atende, e se você tem o dom, gente, daí você já está meio caminho andado para o sucesso. Porque daí é uma questão de operacionalizar esse seu dom, essa sua capacidade e trazer a solução até o mercado. E muitas vezes você vai ter que fazer algo inovador, como aconteceu com Brenda e Alexandre. Descobriram lá um mel que eu nem sabia que existia abelha sem ferrão, e eles não estão comercializando o mel como produto, mas transformaram aquilo como um subproduto para comercializar cosméticos que são naturais, que são orgânicos, que fazem bem para a pele. Então, por um lado, nós temos aqui o casal Guevara, que está vendendo para a população, inclusive para a Rede Mundo Verde. A minha sugestão para você, Alexandre, e para você, Brenda, é contratar a Priscila. A Priscila é minha filha e ela é CEO da empresa Aloha, que trabalha com produtos naturais, orgânicos, que fazem bem para a saúde. Então, quem sabe, espero eu, vocês consigam formar uma parceria de modo que um venda o seu mel lá para a Rede Mundo Verde e outro venda seu mel para a Rede Aloha. Beleza? É isso mesmo, Carlos. Olha, no fundo, escola da vida é a escola de oportunidades, né? Porque se nós ficarmos aqui apenas filosofando sobre como fazer as coisas e não trouxermos uma visão prática, e eu acho que esse ciclo virtuoso se manifestou aqui, né? Ouvindo a história de inspiração, de superação de duas famílias, de dois casais empreendedores, né? Que na união e na confiança e na cumplicidade construíram, né, pontes feitas de mel, né? E, na verdade, por iniciativa, conseguiu já uma distribuição numa das empresas do teu grupo, o outro agora tem essa oportunidade. Então, acho que é extraordinário poder testemunhar como a gente pode identificar uma história, apoiar alguém, né? Orientá-los no caminho e trazer realmente o círculo virtuoso na concretização de uma oportunidade que pode ser materializada, seja por meio da aceleração deste negócio
por aconselhamento, por investimento indireto, seja pela distribuição, né, dentro de grupos tão importantes quanto o seu. Quer dizer, o mundo era o limite. Agora, o mundo verde pode ser o grande selo de validação, né, para a expansão nacional do grupo do Alexandre e, quem sabe, aqui também para a Brenda e para o seu marido. Enfim, aqui a possibilidade de criar aqui negócios que possam fazer com que, de fato, o tema desta aula não seja apenas um rótulo, mas que ele seja um produto de desenvolvimento humano, né? Onde você, de fato, transforma o seu dom em riqueza e em prosperidade. Letícia, por favor. Está sempre no backstage, mas eu não poderia deixar de levantar a mãozinha só para contribuir com esse fundo de investimentos aqui de Berliner Wizards. Talvez as pessoas não saibam, mas eu sou especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos e quero deixar aqui também a minha contribuição à Virgínia e a Antônio para auxiliá-los, né, de forma consultiva aí nesse processo para que, em relação ao CIF, para padronização, né, dos processos e regulamentação para que eles consigam expandir o negócio deles. Muitíssimo obrigado, Letícia. Agradecemos aí, de fato, o teu apoio, sua colaboração e incentivo, especialmente para um casal de imigrantes que chegam no Brasil. Se para o brasileiro já é difícil entender a nossa própria legislação, imagine para um casal que vem do exterior. Bom, queridos amigos, queridas amigas, estamos chegando ao término de mais um encontro da Escola da Vida, hoje com dois casais maravilhosos, Antônio e Virgínia, e mais Alexandre e Brenda. Nós teremos amanhã uma aula sensacional, espetacular, e vamos aguardar todos vocês às 7 horas pontualmente para mais um encontro marcante na Escola da Vida. Convido agora cada um dos casais para fazer as suas considerações finais. Primeiro, Antônio e Virgínia, depois Alexandre e Brenda, e terminando a nossa aula, professor Belino. Muito obrigado a todos vocês, o professor Belino. Prazer conhecer a você, o Carlos Wizard, nosso mentor, e a todos presentes. Estamos muito gratos por estar aqui no Starlight. É muito importante para nós. E sei que nós vamos a conseguir. E sei que Deus vai abençoar a todos nós. Assim na frente. Eu só queria falar rapidinho, Carlos e todos que estão presentes, que eu sei que aqui estão pessoas de muitas partes do mundo, mas eu gostaria de dizer que Brasil é um país maravilhoso, com muitas oportunidades para empreender e crescer, e eu fico triste quando escuto brasileiros falar que Brasil é ruim. Não é assim, Brasil é maravilhoso, é um país abençoado. Muito obrigada. Nós também gostaríamos de agradecer, né, a oportunidade, professor Carlos Wizard, Belino, a todos que estão participando junto conosco aqui. Se tiver alguma dúvida, pode entrar conosco ali no contato pelo Instagram, Nativa Bia Saboaria. Vamos comentar um pouco mais sobre as abelhas sem ferrão. Mas eu gostaria de deixar 5 chaves que têm sido sucesso para nós. Um, meu desejo, né? A gente sempre teve o desejo de crescer, de buscar, né? Segundo, a persistência entre as diversidades. Porque não é fácil, mas surgem oportunidades como essa que está surgindo, né? Então, a gente vê que as coisas podem acontecer. O terceiro seria o amor pelo que faz. 4, seria entender esse contexto no que a gente está inserido e aproveitar essas oportunidades que surgem, né? A gente tem que entender o que a sociedade está precisando. E 5, seria ter fé e obras, porque se a gente tem fé, as coisas acontecem. E acreditar muito no potencial que Deus colocou, né, em cada um de nós de sermos co-criadores ou colocar em prática toda a inteligência e desenvolvimento que Ele nos deu e, principalmente, seja um interessado e não um interesseiro, porque é isso que vai abrir as portas. Porque quando nós chegamos às pessoas com segundas intenções ou com interesses, pode ter certeza que as portas elas vão se fechar. E quando você chega interessado, porque você mostra a tua capacidade, o quanto você pode agregar e o quanto as pessoas agregam na sua vida, as portas vão se abrir e as coisas vão acontecer. Belino?
Bom, muito obrigado a vocês. Foi, de fato, uma enorme inspiração. Eu quero dizer e repetir que, quando eu venho aqui para a Escola da Vida, com esse espírito de aprender, com essa curiosidade, né, e essa mente aberta para sentir e para escutar, né, e aprender novas lições, é uma grande satisfação. Então, eu queria agradecer a vocês por terem sido os mestres da Escola da Vida hoje. Na verdade, vocês deram uma aula, não só para Carlos e para mim, mas para todos que estão assistindo, e esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, poder realmente polinizar, como as abelhas, né, pessoas, para que elas possam, por meio das palavras, né, no final do dia, vocês adoçaram a vida de muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas que estão aqui assistindo essa aula. Vocês hoje foram abelhas rainhas, que polinizaram pessoas para levar essa mensagem. Eu acho que a grande virtude desse projeto, se a gente pode chamar assim, a nossa grande missão é poder disseminar, por meio das palavras, inspirando pessoas para que elas saiam da sua zona de conforto, assumam uma zona de confronto e transformem seus dons, seus talentos em possibilidades de transformar isso em riqueza, em prosperidade e, principalmente, em felicidade, que é o grande vértice da Escola da Vida. Muito obrigado a vocês. Um dia muito feliz e espero poder estar com vocês em breve.